Seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. Placas avermelhadas e descamações pelo corpo são o sintoma mais comum da psoríase, mas ela também pode deflagrar outros males. Aprenda a garantir tanto a saúde da pele quanto o estilo de vida mais saudável com as preciosas informações e orientações que a dermatologista Marcela Matos, nossa convidada de hoje, compartilhará. Tudo bem, doutora Marcela? Tudo ótimo. Doutora, por gentileza, nos ajude a entender o que é essa doença, a psoríase. Bom, a psoríase é uma doença dermatológica, né, que tem como característica umas lesões em placa, lesões que podem ter o tom róseo ou avermelhado e que cursam com uma descamação um pouquinho acinzentada na superfície. Pode acometer áreas localizadas ou inclusive o corpo todo, tá? Sim. Sem restrição de faixa etária de acometimento. Pode começar na infância e até a idade mais avançada, né, na senilidade. Sim. E por que ela acontece? Bom, o que a gente já sabe é que já existem genes que são, né, identificados como provocadores desses sinais e sintomas. Existem formas familiares que a gente já tem esses genes bem codificados. O que a gente sabe é o seguinte, pode ser também um estímulo hostil externo, né, que pode gerar uma reação cruzada no nosso organismo, ou seja, a gente começa, ao invés de defender contra germes, né, bactérias, vírus, a gente começa a produzir uma defesa errada contra a nossa própria pele, o que vai deflagrar essa lesão. E existe tratamento? Existe. O tratamento ele é muito variado, claro, vai depender do tipo, né, de doença, se é uma doença muito grave. A gente tem medicações sistêmicas que podem ser por via oral ou por via intravenosa, ou se for uma forma localizada, muito leve, até com pomadas. E qual é o melhor momento do paciente buscar uma ajuda profissional? Então, a lesão, às vezes, ela é confundida como uma alergia, tudo. A partir do momento que tiver alguma coisa diferente, a gente orienta a procurar um profissional, mesmo porque sabendo que essa doença ela pode ter uma progressão. E quanto antes o paciente tratar, melhor, tá? Tem pacientes que chegam, infelizmente, eu tenho um ambulatório de referência, chegam com o corpo todo acometido. Então, assim, para que ele possa retornar, entendeu, às suas atividades diárias, com qualidade, tudo demora muito, às vezes meses até ele poder melhorar. E a prevenção, é possível? Na verdade, não tem uma prevenção, né? Certo. Quem tem a predisposição pode desenvolver a doença a qualquer momento da vida. O que a gente faz é o seguinte, a partir do momento que tem um diagnóstico, tem algumas medidas de controle, né? Entendi. Então, fazendo o tratamento, cuidando da pele, a gente indica hidratantes próprios, né? Estímulos nocivos à pele. Tem uma forma de psoríase, né? Que ela tem como se fosse um desencadear por traumas. Então, assim, qualquer agressão física, né, um corte, alguma coisa que pode gerar uma perda de continuidade da pele, pode gerar uma lesão de psoríase. Então, assim, eu tenho pacientes que faziam Muay Thai, que cada vez que eles tinham um trauma, era uma nova lesão de psoríase. Então, a gente pede para, né, evitar algumas ocupações que gerem mais lesão. Uma coisa boa também é uma das poucas doenças que a gente orienta o paciente a tomar sol. É mesmo? Né? Claro, no horário razoável, né? A gente nunca Sim. quer que o paciente se exponha em horários que o sol é inadequado, né? Que pode gerar o câncer de pele, mas a psoríase é uma das poucas doenças dermatológicas que tem uma boa resposta, ou seja, uma melhora com a exposição solar. Interessante. E existe algum impacto na qualidade de vida do paciente que tem psoríase? Demais. É até um ponto interessante você tocar isso, porque é uma doença que ela pode pegar a superfície corporal praticamente inteira, né, do paciente. Então, o que eles, né, chegam contando para a gente, profissionais da saúde, é que aonde eles vão, eles sentem que eles são excluídos, como se eles tivessem alguma coisa contagiosa, né? Ainda existe preconceito? Existe demais, porque muita gente ainda não sabe o que é a psoríase e olha as lesões com, né, aquele aspecto de estranheza e tudo. Primeira coisa é isso, a psoríase não é contagiosa, as lesões, elas são fáceis de diagnosticar, então o dermatologista numa consulta clínica simples, só de bater o olho a gente consegue saber se é ou não. Sim. Claro, nos casos que a gente tem um pouco mais de dificuldade diagnóstica, quando as áreas de acometimento são um pouco atípicas ou a lesão também está um pouco diferente, a gente orienta uma biópsia, né, que é uma cirurgia que, através do fragmento de pele, a gente consegue ter certeza do diagnóstico caso haja dúvida.
Então, assim, o paciente estando bem orientado, né, sabendo que a doença não tem essa capacidade de transmissão, ele tem que ficar mais tranquilo com a condição dele, né? E ela pode estar associada a outras doenças, a psoríase? Sim, inclusive, que eu comentei com você antes, minha Sim. tese de mestrado, ela envolve essa identificação, né? Se realmente a psoríase, ela está associada com outras doenças sistêmicas, tipo doença cardiovascular. No caso da minha tese de mestrado, a gente está tentando reproduzir para a América Latina, especialmente para o Brasil, um estudo que já existe nos Estados Unidos, que é o quê? Mostrar que pacientes que têm psoríase, eles têm uma inflamação não só na pele, mas uma inflamação sistêmica, ou seja, com acometimento de vasos. E isso, depois de alguns anos, né, de acometimento, pode gerar, sim, repercussões. Então, dentre elas o infarto, o sim. AVC. Então, sendo confirmada essa sua tese, o ideal é que exista um tratamento multidisciplinar para esse paciente. Exatamente, correto? isso. Na verdade, essa tese é mais de saúde pública, para que a gente oriente primeiro o paciente com psoríase a procurar um dermatologista, receber o diagnóstico, Sim. procurar o tratamento o quanto antes, porque quanto mais grave a psoríase, maior a chance desse acometimento sistêmico. Perfeito. Então fica a dica, né, em qualquer circunstância que haja uma alteração de pele, o ideal é realmente procurar o dermatologista, né, um profissional competente para estar avaliando. Doutora Marcela, muito obrigada pela sua participação. De nada, imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigada a você também que nos acompanhou na entrevista de hoje e até a próxima semana do Pele em Pauta.